E conosco o doutor Joaquim Grava. Já vejo na nossa tela ali o doutor Joaquim Grava, referência, né, na medicina esportiva. Ele que também dá o nome ao CT do Corinthians. E é sempre muito bom ouvir o doutor Joaquim Grava. Tá tudo bem com o senhor, doutor Grava? Grande abraço, bom dia, prazer em ouvi-lo. Bom dia, Márcio, é um prazer falar com você. Um abraço a todos os nossos ouvintes e àqueles que estão nos assistindo. É um prazer receber esse convite. Grande abraço, muito obrigado pela atenção e pela participação aqui com a Jovem Pan, sempre muito atencioso com a Jovem Pan, o doutor Joaquim Grava. Nessa volta aos trabalhos, nessa volta ao futebol, aos poucos o futebol vai tentando retomar a sua vida não normal, né? Sem torcida, trabalhos físicos no mês de julho, que é bem atípico pra gente, né, doutor? Nesse momento as competições estariam pegando fogo, né? Os jogadores já estariam voando, né? No ápice físico, essa coisa toda, e retomando, nem férias dá para dizer que é como se estivesse voltando de férias, porque férias não é um período tão longo assim, né? 100 dias, cento e tantos dias. Não, nas férias o jogador faz pelada, às vezes joga mais do que no campeonato normal. É um isolamento social que nem a pelada está sendo permitido para o jogador, é tudo muito complicado, e a gente pega a notícia que o jogador está sendo diagnosticado com Covid, agora Vanderlei Luxemburgo sendo diagnosticado com Covid. Tudo isso assusta, né, doutor Grava? Assusta bem, né? E como você falou, é um momento muito atípico que nós estamos vivendo, né, no esporte. Não só o futebol, todos os esportes, né? São quase mais de 3 meses já, né? Mais. Com a paralisação, com a paralisação dos campeonatos, né? E um retorno, que é um retorno cheio de regras, cheio de protocolos, sem torcida. Até o retorno no início será um pouquinho chato, né? Porque nós vamos ter que nos acostumar de assistir um jogo ou ouvir um jogo sem torcida, né? Então é difícil, até para vocês que trabalham na imprensa, cumprir a atividade de vocês, porque a vibração de vocês, a narração de vocês, os comentários, as reportagens de campo são movidas também pela imprensa, pela torcida, né? O número de torcedores. Mas vamos ter que nos adaptar, é assim que deverá ser aí por um bom tempo, eu acho, enquanto nós não descobrirmos essa vacina. Então vai ter que ser uma adaptação geral de todas as pessoas que trabalham com o futebol. José Manuel de Barros. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, apesar de ter ouvido algumas coisas a respeito, mas o senhor é um homem do futebol, está no futebol há tanto tempo e tem, assim, conhecimento de detalhezinhos, assim, que às vezes passa ao largo pra gente, né? O jogador que pegou, e o Corinthians teve um grande número de jogadores que foram expostos ao coronavírus, o jogador que teve, ele volta zerado, ou traz, mesmo depois de curado, alguma preocupação para o departamento médico de um clube? Boa pergunta. Veja bem, não é que os jogadores do Corinthians ficaram muito expostos, não é isso. É que nós optamos de fazer um exame, né, que é o tipo que o Palmeiras está fazendo, né? Através, se eu não me engano, do laboratório do Sírio. E o Corinthians optou para fazer no laboratório do RDO. Esse exame é um exame que ele é um complemento praticamente geral da pesquisa do coronavírus, porque a sensibilidade desse exame é muito grande. Então, quando nós demos aquela porcentagem de atletas, aquilo era o seguinte: não que o atleta estava com a doença ativa, né? É que ele teve o contato com a doença, passou assintomático, tá certo ou não? E tivemos os outros que nós fizemos o exame, né? O mesmo exame, e deu que eles estavam com o vírus em atividade. Se eu não me engano, acho que foram 5 jogadores. Então, depende do exame também para você fazer a avaliação de quem foi contaminado, de quem foi assintomático e como está a doença. Por isso que
esse exame foi até um espanto com a imprensa e tal. Mas você vê o próprio caso do Vanderlei Luxemburgo, ontem nós batemos, ele me ligou, ficou mais de 30 minutos no telefone. O Vanderlei simplesmente não tem nada. Nenhum tipo de sintoma, não tem febre, não tem falta de ar, nada. Mas provavelmente ele teve contato, tá certo? Ou no elevador do seu prédio, ou na garagem, que é uma coisa que é muito desconhecida ainda. Como que nós contraímos esse vírus? E qual vírus que parece que nós estamos contraindo? Tem um vírus que é muito mais agressivo, tem um vírus que é menos agressivo. Agora, o fato do atleta, da pessoa, ter contraído o vírus, porque tem muita gente que diz, eu já tive, então eu estou imune. Não. Até agora, não se sabe se o fato de você ter tido contato com o vírus, ter tido o vírus, se você está imunizado para o resto da vida. Nós não sabemos isso. Então, por isso que os cuidados, o protocolo e tudo que nós estamos fazendo permanece o mesmo se o atleta não tivesse sido contaminado. Muito boa a sua pergunta. Porque, veja bem, agora mesmo, antes dessa ligação, antes de eu entrar no ar, o Olivério Júnior, vocês sabem quem é, né? Ele me ligou, que ele tinha tido um contato com uma pessoa, e ele estava de máscara, por todo o protocolo, caminhando pela rua, e passou assim uma pessoa sem máscara perto dele. Aí ele falou assim, use a máscara, inclusive agora tem até multa, né? Eu até ouvi no telefone, eu já tive coronavírus, não tem mais perigo. Então, foi muito boa a sua pergunta, que para quem está nos assistindo é um alerta. O fato de você ter tido o coronavírus não significa que você não possa ter novamente e transmitir o coronavírus. Aliás, é o que mais tem por aí, né, doutor? Pessoa que já pegou, dá esse tipo de declaração. Não, eu estou tranquilo que eu já peguei, e a pessoa até se descuida. Não usa mais a máscara, não faz mais o uso do álcool gel como deveria. Então, é bem assim que acontece mesmo, né? É bem assim que... Sabe por quê, Márcio? Porque esse vírus, né? Não é a minha especialidade, todo mundo sabe disso, né? Mas nós temos uma base, né, de médica, né? De muitos anos atrás, e até os contatos que nós estamos tendo com infectologistas. O que acontece com esse vírus? Esse vírus ele está sofrendo mutações. Mesmo durante a contaminação, ele está sofrendo mutações. Inclusive, nós temos aí lido, assistido, pessoas que têm o vírus assintomático, não se sabe que é um vírus, vamos usar o termo fraco, e pessoas que têm um vírus, que é um vírus extremamente agressivo, que leva ao óbito, entendeu? E muitas vezes esses óbitos pode ser até sem a comorbidade que tanto nós falamos. Não sei se vocês têm observado isso. Sim, por exemplo, isso que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, ele até os últimos dias indo ao clube, por mais que a pessoa use a máscara, mas ao toque de um objeto... não se sabe. Doutor, no futebol, onde há mais de uma pessoa, um grupo muito grande, essa preocupação vai, enquanto não houver a vacina, né, doutor? Por mais que... Enquanto não houver a vacina, eu concordo com você. O risco, enquanto por mais... não houver a vacina, nós vamos ficar nesse dilema. Porque, na verdade, uma coisa foi muito interessante, eu não sei se vocês sentiram isso. Eu não estou falando agora como o doutor Joaquim Grava, estou falando como Joaquim Grava. Foi um desencontro de opiniões, de condutas, de protocolos, que a nossa cabeça ficou complicada. Eu acho que de todas as pessoas. Porque nós não tivemos um protocolo único. Muita gente falando, não sei se vocês perceberam, os próprios infectologistas, a grande maioria, cada um com a sua opinião, tá certo? De protocolo. Então isso tudo ficou meio complicado. Vou dar um exemplo para vocês.
foi me apresentado um protocolo, eu nunca falei isso para ninguém, me foi apresentado um protocolo, um dirigente daqui de São Paulo, falou: Grava, eu sei que você não está participando dessas discussões, são os médicos da Série A que estão participando, do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B. Também não entendi até agora porque você não foi convidado, né? Não convidado para resolver o problema do coronavírus, mas convidado pela logística que você necessita para retornar ao futebol. Como cada especialidade tem a sua logística. E o futebol, ele tem uma logística à parte, que vocês que trabalham no futebol, vocês sabem como é uma concentração, o que o atleta faz durante o dia, como são os treinos. Não é pegar o jogador e ir lá no fim de semana e fazer o jogo. Veio um protocolo para mim, aonde tinha uma orientação, que toda vez que o goleiro pegasse a bola, agarrasse a bola, não é piada isso não, Márcio. O goleiro tinha que ter um spray, certo? Ele jogar o álcool na bola, limpar e colocar a volta para a bola para retornar ao jogo. É uma coisa de quem não vive o futebol, que sabe que é impossível fazer isso. Concorda comigo ou não? Não tem barreira. A barreira tem que ter um distanciamento de 1 metro cada um. Então, aí não é barreira, né, doutor? Entendeu? Então, foram tantas coisas, que no fim, que nem diz aqui o meu funcionário, o Sérgio, que está comigo há muitos anos aqui em casa, doutor, parece que a gente vê vírus voando na rua. E, na verdade, não é isso, né? Quer dizer, foi uma coisa assim que deixou a gente muito preocupado. Parece que agora já está sendo protocolado, coisas unificadas, e isso me deixa muito feliz. Essa da barreira, nossa senhora, hein? Barreira com 1 metro de distância não é barreira, hein, doutor? Aí não precisa colocar, né? Não adianta, são coisas que assustam pessoas, muitos palpiteiros que não conhecem como funciona o futebol. E essa história o jogador já vem trocado e aí não há um risco, como se o jogador no campo, dentro do campo, também não houvesse o contato. Tudo isso você reduz o ambiente fechado, evitar minutos dentro de um vestiário, você vai reduzindo a possibilidade de um contágio e tal, mas o risco vai existir do mesmo jeito. Na Europa, que a gente, no início, na hora de comemorar o gol, tinha que comemorar à distância, sem tocar a mão. Cara, eu comecei a ver jogo. No Campeonato Português, por exemplo, saía gol, os caras davam um beijo no rosto do jogador. Ou seja, escapa, futebol, né, não tem jeito. O cara se abraça na hora do gol, não tem jeito. A do cuspe. O cuspe tem hora que o cara cospe automaticamente. Márcio, e aquela que o jogador, no protocolo, ele era proibido de escarrar, né? Exato. No campo. Até parece que o atleta gospe, né? Por falta de higiene. Não é uma necessidade fisiológica. É tanto que na abertura do campeonato alemão, se eu não me engano, não lembro, acho que eu estava com o Flávio Prado, inclusive. O Flávio me fez essa pergunta. A primeira coisa que o atleta fez em campo, na hora que ele entrou para aquecer, foi cuspir em campo. Porque eu acho que ele estava... Porque isso é adrenalina, né? É uma necessidade do atleta. Não tem... são coisas que... No UFC o cara cospe, então, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor Grava. Zé. Você está muito preocupado com contusões nessa volta do futebol depois de tanto tempo parado, doutor? E pelo jeito, sem o tempo adequado de preparação física, reforço muscular, aquela coisa toda ou não? Lógico, isso é uma grande preocupação da fisiologia, da preparação física e do departamento médico, né? Porque você sabe que 3 meses sem atividade podem aparecer as lesões musculares. É tanto que no retorno do futebol europeu, vários jogadores tiveram contraturas musculares, ficaram fora 2 jogos. Isso é uma coisa que preocupa muito. Mas o atleta, quando ele sai de férias... Não, quando ele sai de férias,
Até vocês estavam falando aí no início do programa, tem atleta que joga todo dia. Esses jogos, concordam comigo ou não? Jogos Sim. beneficentes, vai para uma praia, faz as peladas. Nessa parada, não. Nós não tivemos peladas, não. Nós tivemos um trabalho físico orientado pelos departamentos físicos dos clubes, mas nunca é aquele trabalho perfeito que nós fazemos em campo. Doutor, nesse período em que os jogadores estiveram ausentes, nessa volta dos atletas, foi bem diferente do que vocês estão habituados a reencontrar nas férias em relação a peso, a jogador tá mal condicionado, ou não foi muito diferente do que vocês estão habituados quando eles retornam? Olha, veja bem, eu não participei do retorno deles, porque quem está lá agora é meu filho Ivan, né? O Ivan. Grava, o Júlio, a Ana. Eu não participei pela minha faixa etária e no protocolo que foi colocado, eu sou um grupo de risco. Sim. Então eu não posso entrar lá no CT. 68 anos, né? Então, mas eles falaram que foi bem diferente mesmo. Geralmente num retorno é aquela alegria, né? De todo mundo se ver, se abraçar. Parece que o retorno foi meio assim, sabe? Não vou dizer com medo, mas receioso. Tá certo ou não? Porque foi um retorno diferente, né? Cada um com a sua roupa, cada um com o seu kit de água. Foi um retorno bem diferente mesmo, um retorno que não é o usual. Eles vão ter que se acostumar até isso passar. Chega trocado, a temperatura é tirada logo na entrada, são protocolos que tem que ser seguidos. Exames frequentes, né, Márcio? Exames frequentes, né? E mesmo assim pode acontecer ainda alguma coisa ou outra, como aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, e graças a Deus que esses testes são feitos, porque se não houvesse esse tipo de teste, o Vanderlei Luxemburgo poderia voltar para com a Covid, né? O que é bastante preocupante. Doutor... Não, mas Márcio, oi, doutor. Você tocou num assunto muito interessante, Márcio. Mesmo assintomático, você pode transmitir. O Vanderlei, aí está o grande trabalho do protocolo do Departamento Médico do Palmeiras. Porque mesmo vocês, eu estou até elogiando eles, porque eu gostei muito do modo que eles se comportaram. Mesmo sendo o chefe, porque você sabe como é que é o futebol, né? Eles não. Eles vetaram a presença do Vanderlei Luxemburgo. Porque mesmo ele estando assintomático, ele pode transmitir para alguém. É verdade. E o vídeo que o Vanderlei fez para as redes sociais já está em casa, no quarto, vai receber a refeição, tal, tá de castigo, como ele mesmo brincou, e não está sofrendo esses sintomas mais sérios. E outra coisa, né, Márcio? Fala, doutor. Ele foi operado faz 7 dias. É verdade, da vesícula, né? Fez retorno no médico. Vai saber. Então, aí que é o grande da responsabilidade, né? Que é uma coisa que eu gosto do Vanderlei por causa disso. Ele é muito detalhista. Então tem que avisar, olha aí. Tem que avisar o médico que ele foi, tá certo ou não? No retorno. Tem que avisar a recepcionista. Você entendeu qual é a grande preocupação? Porque não se sabe. Ele retornou com a máscara. Mas será que ele não pegou no corrimão na hora de subir? Esse é o grande problema. Uma xícara que ele tomou um cafezinho. São coisas que foram colocadas, lógico, não tem uma consistência grande se é isso ou não. Mas são coisas que você deve evitar também. Doutor, para a gente já ir fechando, agradecer a sua participação, o senhor que é um nome muito forte ligado ao Corinthians, e o Corinthians passa por um momento agitado politicamente, né? Há pouco a gente abria a participação do ouvinte aqui, todos os corintianos que entram para falar do Corinthians que tem problemas financeiros, o Corinthians contratou o Jô, essa política como é que vai ficar? O senhor quer falar alguma coisa sobre isso, doutor? O senhor que tem um nome muito forte, como eu disse, ligado à política do Corinthians também, é uma pessoa importantíssima na história do Corinthians e sabe como poucos que a política ferve no Corinthians, né, doutor?
Sempre foi assim, né? Sempre ferve. Tem uma disputa muito acirrada, né? Mas eu espero que corra tudo bem, sem aqueles episódios que nós tivemos na última eleição, de agressões. Vamos lá, eu tenho uma certa opinião. Eu sempre fui, dentro do Corinthians, tive vários presidentes, né? Eu tive, olha, para você ter uma ideia, eu tive Vicente Mateus, Valdemar Pires, eu tive a Marlene, eu tive o seu Alberto Alibe, eu tive o Roberto Páscoa, eu tive o Andrés, eu tive o Roberto e eu tive o Mário Bob. Então, são todos presidentes que eu sempre tive um convívio muito bom com eles. Porque eu sempre procurei não me envolver na política. E se eu tiver preferências, ficam comigo. Porque eu acho que eu, como prestador de serviço do Corinthians, eu não posso me envolver nisso. Tá bom, velho? É verdade. É uma postura que deveria ser adotada por todos, realmente, né? Faz o seu trabalho, vai para casa e não se envolve nesse ambiente político, né? Por isso que o senhor está tantos anos aí fazendo o seu trabalho e sempre foi tão importante para o Corinthians. Doutor Grava... olha que o Corinthians, que a gente lembra, né? Eu não trabalhei com ele, mas ele era meu paciente. É um contato muito antigo, um contato assim de persistente, que foi o Vadielu, né? Que são os presidentes que nós conhecemos na história do Corinthians. Antes do Vadielu, o que nós lembramos? O Inácio Andrade, né? Que era um antigo presidente. Você vê, o Corinthians teve poucos presidentes na vida dele, né? E eu, felizmente, pude participar de uma grande parte dos presidentes do Corinthians. E sempre ajudando, sempre trabalhando, sempre tentando honrar o nome do clube. Lógico, ninguém tem uma vida totalmente certa, né? Alguns erros cometidos, mas pode ter certeza que os acertos foram maior que os erros. E sempre tentando fazer o melhor para o Corinthians. Doutor, muito obrigado pela participação. Bom domingo para o senhor, doutor Grava. Eu que agradeço e peço desculpas, né, para a sua equipe técnica. É que a gente passa de uma certa idade. Imagina. Você tem uma ideia? O meu neto, ele sabe mexer melhor que eu nesse negócio de Skype. Eu faço Skype quase todo dia. Por causa da atividade médica, mas sempre existe um pouquinho de confusão na hora da gente entrar nessas coisas aí. Tá bom, velho? Imagina, doutor. Não se preocupe com isso. Grande abraço. Muito obrigado, doutor Grava. Obrigado, bom domingo e se cuide. Muito obrigado. O senhor também. 11 horas.